paz do Senhor Jesus, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de terça-feira. Nessa breve mensagem, Deus venha falar conosco através da sua palavra. A nossa meditação vai estar em Marcos, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram: Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e o odre se estraga. Assim, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Qual é o sentido aqui? Eu já falei esse texto algumas vezes, principalmente esse final do vinho, do odre, da roupa, e isso tem um sentido bem amplo, e eu quero dar essa amplitude nessa manhã, nessa mensagem. O cristianismo hoje ele se tornou em algo meramente tradicional, né? E é claro que hoje existe um avivamento em curso, existe principalmente a partir dos anos 90, eu acho que começou uma questão, uma mudança aqui no Brasil do cristianismo, aquela tradição religiosa cristã que a gente tinha desde criança, de ir para a missa, de ir só domingo, aquela coisa toda, muito costumeira, muito tradicional, aquilo foi sendo desfeito, né, e veio uma nova vertente, porém ainda muitos conceitos, ainda muita tradição está entranhada dentro daquilo que é a nossa cultura e às vezes dentro da nossa vida. A gente traz conosco algumas coisas que a gente não sabe nem de onde vem, e são algumas religiosidades, né? E Deus ele quer que isso saia das nossas vidas, ele quer que nos despojemos desse tipo de conceito, né? Desse tipo de coisa. Então assim, algo tradicional que o cristianismo se tornou, costume, uma conveniência social. Então, uma situação bem parecida acontecia em Israel, quando Jesus ele veio ao mundo no seu ministério ali, e nesse texto aqui ele relata sobre isso. Israel vivia sob o domínio do Império Romano, a vida espiritual era dominada por religiosos, por partidos religiosos, né? Saduceus, fariseus, e o povo de Israel estava sem profetas há 400 anos, ou seja, há 400 anos que eles não ouviam a voz de Deus. Então, sem profecia, o povo se corrompe. Israel tinha experimentado ali um envelhecimento espiritual. Não havia mais a presença de Deus, o direcionamento de Deus, não havia. O que havia era assim, um derramamento pontual sobre algumas pessoas, a bênção pontual sobre alguns, mas o povo como a nação, na verdade, ali o povo de Israel, quanto à nação, eles não viviam mais uma experiência, eles não tinham mais o entendimento real, tinha se transformado em costumes, tradições. Então, quando Jesus ele fala desse aspecto, né, de que o exterior da vida espiritual de Israel era uma roupa velha, ou seja, o desgaste era visível nas práticas e nos costumes, não é diferente conosco. Você vê que a roupa velha é isso, é uma roupagem, um entendimento, uma prática de vida que denota uma religiosidade. Hoje mesmo a gente tem esse hábito. Hoje você vê como que as pessoas cresceram entendendo, não, só devo ir para a missa, para o culto domingo. E hoje se construiu essa mentalidade e se replica isso, até mesmo em outros segmentos do cristianismo. Os evangélicos hoje em dia, o pessoal está fazendo isso, o pessoal só vai para a igreja domingo. Né? É a roupa velha, é aquela ideia de já é o suficiente. Estou dando um exemplo aqui. Quer ver outros exemplos muito mais graves? A idolatria. Na tradição, no cristianismo tradicional, se idolatra a imagem, se idolatra santos, se idolatra. E isso hoje em dia foi replicado de uma outra forma. Hoje se idolatra pastores, se idolatra pregadores, se idolatra influenciadores, se idolatra cantores gospel. Então, o que mudou? Né? O que mudou? De fato, não mudou. Existe ainda uma tradição, existe ainda uma roupa velha, né? E a roupa velha, ela não poderia ser remendada com pano novo.
Não poderia. Da mesma forma com que os odres velhos, né, falando já do coração, daquilo que é interno, não poderia ser lançado vinho novo sobre ele. O que eles tinham era uma tradição e lembranças de uma operação de Deus do passado. Era um vinho antigo, que há 400 anos não era renovado. Então, às vezes na nossa vida, e aqui saindo dessa visão macro de cristianismo e indo para dentro da nossa vida, o que a gente tem, o que a gente se apega são experiências antigas. E aí a nossa vida espiritual está envelhecida, muitas das vezes. Envelhecida porque não vivemos mais experiência, porque não temos mais aquela alegria de servir a Deus, aquela busca, aquela chama acesa no coração, o primeiro amor, sabe? E não só o primeiro amor no sentido daquele primeiro momento da conversão, mas a chama, aquela chama bem viva, sabe? E isso se perde. Esse vinho, ele se perde, ele fica envelhecido. Então é roupa velha e odre velho, com vinho velho dentro. E aí o Senhor quer lançar o vinho novo, mas ele não pode lançar o vinho novo enquanto o vaso não for mudado, enquanto o odre não for alterado, não for trocado, porque vinho novo o odre velho, na verdade, não suporta o vinho novo. E isso eu tenho já dito aqui diversas vezes. Então havia uma série de questionamentos. A questão aqui não era nem o jejum, né? Os discípulos de João Batista, os fariseus, questionavam sobre a questão do jejum, de oferta, oração. O sentido aqui era a religiosidade. Era que o quão fechado eles estavam para aceitar o novo, o quão fechado que eles estavam para se despojar do velho, daqueles conceitos velhos. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria que Deus quer tratar conosco nos nossos processos. Eu vim de uma religiosidade em muitos aspectos, tá? Não estou aqui generalizando, porque a igreja que eu cresci foi uma igreja muito boa, porém eu sei identificar alguns aspectos religiosos, algumas coisas que não eram boas, que não eram ministérios saudáveis. Pelo contrário, eu vivi ministérios tóxicos, pessoas que até pedi para poder largar a faculdade, pediram para poder ir para a igreja, estar na igreja. Isso aí é uma coisa totalmente errada, mas eu tive que me despojar, que abrir mão de algumas mentalidades, e Deus às vezes quer isso de nós, que a gente não consegue avançar quando a gente tem alguma mentalidade travada, algumas crenças limitantes dentro do contexto da Bíblia, dentro do contexto, né, de algumas coisas que nos travam de fato, que nos levam a uma limitação que Deus não pode ser limitado, mas às vezes nós limitamos o agir dele através da nossa incredulidade, através das murmurações. Alan, é contraditório, Deus não pode ser limitado. Não, ele não pode ser limitado, porque se ele quiser fazer, ele vai fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer agindo eu, quem me impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus. Agindo eu, quem me impedirá? Agora, algumas coisas, elas inibem o agir de Deus. Elas geram em Deus o desgosto, vamos dizer assim, o desânimo de fazer algo. Ele olha e fala assim, não está crendo, não está... Né? Jesus, ele foi lá na Galileia, a palavra fala que ele poucos milagres pôde fazer, porque não creram na palavra dele. Então são esse tipo de coisas que nos travam e nos impedem. Beleza, falei do problema, e aí, como que eu vou resolver agora, né? E se eu tenho alguma coisa que eu não sei, como que eu faço? E se eu tenho? E eu vou te dizer, tá? Com maior tranquilidade. Todos nós temos os pontos cegos, coisas que a gente não consegue enxergar, coisas que a gente não consegue observar. Isso é bíblico. O salmista, ele diz, Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. O homem não consegue enxergar todas as coisas. Nós não conseguimos alcançar todas as nossas limitações, falhas e aquilo que está nos impedindo. A primeira coisa é pedir ao Senhor para poder te mostrar aquilo que você não consegue ver, aquilo que está realmente limitando a sua experiência com Deus. E outra coisa é você se aproximar da fogueira. A brasa não vai acender novamente se ela estiver longe do fogo. Então, às vezes, nós queremos ter comunhão, mas não oramos. Nós queremos ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, mas não lemos a palavra. São coisas práticas. Coisas práticas. Por que os discípulos de Jesus não estavam questionando isso? Porque eles estavam com o esposo, é o que o texto diz aqui. Por isso que eles não jejuavam, por isso que eles estavam vivendo ali a plenitude da bênção de Deus. Eles não tinham esse tipo de questionamento. Tinha esse questionamento, pode ou não pode jejuar, pode ou não pode lavar a mão, pode ou não pode... Essas coisas todas que eles questionavam, os discípulos de João Batista e os fariseus,
Porque eles não estavam tão próximos. Quanto mais longe estavam, mais dúvida eles tinham. Não é diferente na nossa vida. Quanto mais longe estamos, mais dúvida temos. Não se aproxima. Essa é uma decisão sua. Lembra daquela cartilhazinha das coisas que Deus vai fazer e das coisas que você pode fazer? Que eu posso fazer? Essa é uma decisão sua. Se aproxime. Deus ele vai despojar, vai tirar de você, vai te despojar de todo o conceito, de toda a religiosidade, tudo aquilo que está te travando e vai trazer para você uma nova roupagem, um novo entendimento. Um vinho novo será derramado sobre a tua vida. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de terça-feira. A paz do Senhor.